Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Santo Deus, estamos aqui nesse culto, nesse momento, agradecendo porque a gente pode descansar em seus braços. Que o Espírito Santo continue nesse lugar. A sua palavra será aberta, que ele possa falar ao nosso coração e suprir as necessidades de cada um de nós que aqui estamos. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Ótima noite para você. Que bom que você está aqui. Cumprimento você que está com a gente aqui na igreja, você que está conosco também pela internet. Essa noite vai ser uma noite muito especial, está sendo, e Deus com certeza vai falar ao seu coração através dessa reflexão de hoje. Hoje eu estava lendo um pouquinho sobre remédios. Lá em casa a gente tem um cantinho dos remédios, né? Acho que todo lugar tem, né? Às vezes é uma bolsinha de remédio, às vezes é uma maletinha de remédio. Lá em casa é um cantinho no armário que a gente coloca os remédios. É interessante, né? 6 meses tem que dar uma olhada, você joga metade porque está vencido. Às vezes você precisa de você compra, não sabe o que tem. Lá em casa é assim, bem engraçado. E eu fui pesquisar um pouquinho na internet sobre remédios. O que as pessoas procuram, tal, e encontrei um ranking dos remédios mais usados no ano de 2015, no ano passado, falando sobre remédios. Alguns criticando a indústria que se tem dos remédios, outros falando que é necessário e tal. E o que eu notei, pensando e refletindo sobre isso, é que cada vez mais as pessoas procuram por remédios. Remédios têm sido procurados aí aos montes, não só em farmácia, mas remédios para curarem as necessidades dos seres humanos. Remédios, eles são buscados por pessoas que têm alguma dificuldade, alguma necessidade e precisam e procuram cura. Muitos se fala do problema da automedicação, né? As pessoas com fácil acesso à farmácia, às vezes têm um problema, viu na propaganda, não acho que aquele remédio vai me ajudar, e vai e compra. E muitas pessoas têm se prejudicado com isso. Só que existem situações em que a automedicação não é possível. Você não consegue se medicar sozinho, você precisa que alguém te indique um remédio. Existem situações que nem mesmo um remédio ele pode controlar aquela situação. A Bíblia ela fala de remédio, mas mais do que isso, ela fala sobre cura. Nos tempos de Jesus não havia farmácia como nós temos hoje, não tinha, Drogazil, Panvel. Provavelmente eles tinham lá um local que vendiam especiarias, tal, os remédios daquele tempo. Mas muitas pessoas investiam nisso, muitas pessoas tinham essa necessidade, é uma necessidade dos seres humanos, passamos por problemas, por dificuldades. Só que existem limitações e no tempo de Jesus, assim como hoje, chegou num momento em que não se podia fazer nada sem se ter uma ajuda. E muitas vezes os remédios, e no tempo de Jesus foi assim também, os remédios daquela época não conseguiram resolver problemas de várias pessoas. Só que chegou um homem, Jesus Cristo, muito mais poderoso que qualquer remédio, e ele agiu na vida de algumas pessoas em específico. Jesus fez vários milagres. Jesus teve vários momentos em que ele curou pessoas. E hoje eu queria refletir com você sobre momentos em que Jesus foi o remédio de pessoas na Bíblia. Momentos em que tudo que essas pessoas tinham era a esperança em um homem, em Jesus Cristo. E essa esperança foi alcançada, foi recompensada com a cura dessas pessoas. Eu queria analisar a cura de 4 personagens, especialmente citados ali no livro de Mateus. E à medida das histórias que nós vamos vendo, com certeza você vai se identificar com algumas dessas curas. E em nome de Jesus, essa noite nós vamos rogar de Deus também a cura, o cuidado e a proteção para cada um de nós. A cura que Jesus operou, os milagres que ele fez, a maioria deles foi baseado na fé. A fé é a moeda de troca do céu. Para comprar o remédio que Jesus oferece, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter status, você não precisa ter nada para oferecer. Você simplesmente precisa acreditar que o remédio que ele oferece vai fazer efeito na sua vida. Fé é acreditar. Fazer parte de uma igreja não significa que você tem fé. Se denominar cristão não significa que você tem fé. Dizer que tem fé não quer dizer que você tem fé. Fé é algo que a gente só descobre que tem quando passa por uma situação. Fé é algo que quanto mais você pede para Deus, mais Ele manda circunstâncias para provar a sua fé. A fé cresce no silêncio, a fé cresce na ausência, a fé cresce naqueles momentos em que Deus parece que não está presente. Fé é o principal ingrediente necessário para que o ser humano
tenha contato com Deus e para que Deus possa agir na vida do ser humano. A fé habilita Deus a agir na nossa vida. Um dos primeiros personagens, e um dos que eu mais gosto sobre cura de Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 8. Eu queria que você fosse lá. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 8. As 4 histórias estão nesses 2 capítulos. Algumas delas nós, inclusive, estudamos já, algumas escolas sabatinas para trás, aí, algumas lições. E ficaram marcadas no meu coração. Mateus capítulo 8, no verso 1 ao verso 4. A cura de um leproso. Mateus 8, verso 1 ao verso 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Essa é a primeira cura. Jesus estava no monte pregando e uma multidão seguia Jesus. E se aproximou dele um leproso. O leproso, você deve conhecer, a lepra ela é o equivalente à hanseníase nos dias de hoje. É uma doença altamente contagiosa, a pessoa não podia ficar em grandes movimentos sociais, em grandes ajuntamentos de pessoas. E aqui já nos chama a primeira atenção, que no verso 1 diz que uma multidão seguia Jesus, e no verso 2 diz que um leproso se aproximou de Jesus. Com certeza isso não foi algo simples, não foi a multidão está ali, um leproso chega. Com certeza, na chegada desse leproso, a multidão se afastou, aconteceu alguma coisa estranha ali. Mas para esse leproso ter um contato com Jesus, ele deve ter vencido muitas outras barreiras antes disso. Só que interessante, aquele homem que não tinha dinheiro, não tinha posses, não tinha nem mesmo saúde, ele tinha esse ingrediente que a gente falou antes, que é a fé. Ele chegou e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu acho muito interessante o pedido do leproso, né? Ele nem fala: Senhor, me cura. Ele fala: Senhor, estão dizendo aí que você cura, se puder me cura. Não, ele fala: Senhor, eu sei que você pode. Eu sei que você tem esse poder e eu sei que tudo depende da sua vontade, se for o melhor ou não. E ele diz: Senhor, se quiseres, eu sei que você pode me curar. Se você quiser, eu sei que você tem esse poder. Na verdade, antes mesmo de fazer o pedido, o leproso ele fez uma confissão. Ele falou: eu sei que você tem esse poder. E se for da sua vontade, eu sei que você vai me curar. Aqui a gente já vê a fé desse homem. E essa fé foi recompensada porque verso 3 diz: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo da sua lepra. Acho muito interessante esse trocadilho, né? Ele diz: Senhor, se você quiser, eu sei que você pode me curar. Ele quer saber? Eu quero. Então você vai ficar curado. Não, Senhor, talvez, olha, eu imagino. Não, imaginou certo. É isso aí, eu quero. E você vai ser curado. E esse leproso, ele foi curado dessa dificuldade, desse problema que ele tinha, um problema aos olhos humanos impossível de ser curado, mas que para um Deus poderoso foi fichinha. Imediatamente, o verso 3, nenhum tratamento, nenhum remédio que você compra pode ser tão poderoso quanto o toque da mão de Jesus. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E aí termina com Jesus dizendo: olha, não diga para ninguém, não sai por aí contando, vai no sacerdote para que ele faça uma oferta para você servir de testemunha ao povo. Queridos, essa primeira cura ela tem muito a nos ensinar. Muito, porque foi uma cura de algo impossível. Mas uma cura que foi possível graças a um passo de fé. Eu e você, nós temos também necessidades, nós temos doenças, nós temos pecados, nós temos dificuldades que a gente passa que vão além do querer ser curado ou do querer vencer isso. Eu não estou dizendo apenas de doença física, estou dizendo de doenças emocionais, estou dizendo do próprio pecado, que é uma doença ali encravada no nosso DNA. Só que, queridos, de acordo com essa história nos deixa muito claro que Deus tem o poder para curar qualquer doença. Deus pode nos curar. Tudo depende da nossa fé. Na verdade, quando nós temos fé, nós habilitamos Deus a trabalhar conosco. Nós permitimos que Deus faça a vontade dele na nossa vida e permitimos que ele cuide para que aquilo que ele deseja aconteça. Será que eu e você nós temos a mesma fé desse leproso? Será que se eu e você estivéssemos naquela situação, se nós
fôssemos esse leproso, chegássemos até Jesus, o que você diria? Será que você iria até Jesus? Imagina se Jesus estivesse aqui hoje e você tendo a sua dificuldade, essa doença praticamente invencível, esse problema gigante, será que você iria até Jesus? Se você fosse até Jesus, qual seria a sua postura? Olha, Jesus, eu estou com uma dificuldade, não sei se você pode. Reflita um pouquinho nas suas orações. Como você ora? Como eu oro? Como a gente conversa com Deus quando a gente coloca alguma necessidade diante dele? Será que a gente ora com essa certeza do leproso, a certeza de que Deus nos ouve, de que Ele faz o melhor para nós? Ou a gente ora duvidando, a gente fica ali, pois é, Deus, então. O leproso tem muito a nos ensinar. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Quer saber? Eu quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A segunda história de cura, ela está na sequência, no verso 5, que é a cura de um centurião. Na verdade, a cura do servo de um centurião. E ela está aqui do verso 5 ao verso 3, eu queria ler com você para a gente poder captar esses detalhes. Diz assim, capítulo 8, verso 5 ao verso 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse, vai e ele vai, a outro vem e ele vem, ao meu servo faz e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas com choro e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui a gente vê a palavrinha mágica de novo, fé. Só que nesse momento ela aparece em uma pessoa que teoricamente não conhecia Jesus. Na verdade, ele não fazia parte do povo de Deus. Ele era um centurião, era um soldado do povo que estava subjugando o povo de Deus. E aqui, na verdade, essa história foi um exemplo, e ela deixa muito claro no verso 11 e o verso 12, de que fé não é apenas uma característica daqueles crentes, ou dos cristãos, ou das pessoas que estão na igreja. Existem muitos servos, muitos filhos de Deus, que talvez não tiveram a oportunidade, não tiveram a chance de aceitá-lo ainda publicamente, mas que no íntimo do seu coração, da maneira que ele pode, da maneira que ele consegue, ele desenvolve essa fé, essa característica mágica no reino de Deus. Essa história é impressionante. Ela diz, como a gente viu, que ele apresentou-se implorando. Aqui a gente já vê também o espírito com que esse centurião foi. Centurião era um capitão, era um homem da alta patente do exército romano. E para um homem chegar e se implorar até um judeu a Jesus, é porque ele com certeza via valor naquele homem. Aqui fica muito claro também uma postura que a gente tem que ter ao conversar com Deus, ao pedir e ao colocar as nossas necessidades diante de Deus, que é a postura da humildade. Muitas vezes a gente pede a Deus como se Ele tivesse a obrigação de nos dar, a gente vai e fala, Deus, eu quero isso, quero aquilo, parece uma criança mimada. Mas o centurião tem muito a nos ensinar. Ele se aproximou de Jesus, mesmo tendo seu reconhecimento, mesmo sendo da alta patente, ele se humilhou diante de Jesus, implorando, dizendo, Senhor, o meu criado está em casa de cama, sofrendo horrivelmente. E olha que interessante, Jesus ele percebeu a fé desse homem antes mesmo dele começar a falar. Se você perceber, não tem nenhum lugar aqui onde o centurião pede que Jesus o cure. Verso 1 diz aqui, verso 5, diz que ele se apresentou a Jesus. Verso 6, ele diz, Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, sofrendo. E o verso 7, Jesus interrompe o centurião e fala, eu irei curá-lo. Gente, Jesus, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe o que a gente precisa, muito antes da gente falar. O centurião chegou, Jesus, olha, eu vou resolver, eu vou curar. Às vezes a gente acha que Deus não sabe, que Deus não percebe, que Deus não vê o que está acontecendo com a gente. Mas Ele sabe. Ele sabe. Ele conhecia o centurião, ele conhecia a necessidade, muito antes daquilo acontecer, muito antes disso aparecer. E quando ele percebeu a fé daquele homem, nem precisou ele pedir.
Deus já disse, Jesus já disse, eu irei curá-lo. Depois de ele falar isso, o centurião continuou, e a gente fica muito claro aqui por que Jesus curou, fica muito clara a fé desse homem. Ele diz: Senhor, olha, não entra na minha casa, eu não sou digno, eu sei que você tem poder, eu sou centurião, posso falar para o soldado vai, ele vai, eu posso falar para vem, faz, ele faz, eu sei que o Senhor tem esse poder, então apenas fala, e eu sei que ele vai estar curado. Olha o tamanho da fé desse homem. E Jesus ficou impressionado, e apontando para os judeus presentes, apontando para os seus discípulos, falou: olha, eu não vi na minha igreja, eu não vi no meu povo, eu não vi naquele povo, no povo de Abraão, nenhum homem com a fé desse romano. E ele recompensou a fé desse homem, dizendo no verso 13, vai e seja feito conforme a tua fé. Interessante que é dito no verso 13, e naquela mesma hora o servo foi curado. Gente, o nosso Jesus, ele é muito poderoso, muito poderoso. Basta a gente permitir, basta a gente abrir as portas com a chave da fé, que ele vai agir e vai operar na vida de cada um de nós. Aqui eu pergunto a você, depois dessa história, será que nós temos ido a Deus em postura de humildade? Será que nós temos sido como esse centurião, uma fé, uma necessidade, buscando a Deus, colocando diante dele, implorando diante dele em humildade a nossa necessidade e reconhecendo o tamanho da fé dele, reconhecendo o tamanho do poder do nosso Deus? Se nós formos como esse centurião, sem dúvida nós vamos permitir que Deus ele manifeste o poder dele na nossa vida. E aí nós chegamos na terceira cura que eu quero citar nessa noite. Nós temos aqui no verso 14 a cura da sogra de Pedro, verso 16, muitas outras curas, e a gente vai vendo várias histórias, mas do verso 28 ao verso 34 tem uma história que me chama a atenção também. É a cura de 2 endemoniados gadarenos. Eu leio assim, Mateus capítulo 8, verso 28 ao 34. Tendo Jesus chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. E então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Verso 33, fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. E então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Gente, essa história é uma história triste, na verdade. Uma história feliz de cura, Jesus curou aqueles 2 homens. Mas é uma história que mostra como nós limitamos Deus de agir na nossa vida quando nós não temos fé. Aqui a gente vê o poder de Deus. Jesus chegou ali naquele lugar, na terra dos gadarenos, vieram ao encontro aqueles 2 endemoniados. Os demônios disseram: o que você quer com a gente? Você veio tirar a gente daqui antes da hora? Não faz isso. Quer saber? Manda a gente para os porcos ali, a gente não quer estar na sua presença. Aqui mostra um pouco de como o inimigo não tem poder nenhum diante de um servo de Deus. Muitas vezes a gente fica temendo o inimigo, né? Porque o mal faz isso na minha vida, o inimigo pode fazer aquilo, e a gente fica exaltando e com medo disso, quando na verdade, se nós estamos do lado de Deus, se nós temos Jesus no nosso coração, o inimigo corre de nós. Aqui mostra que diante dos filhos de Deus, diante do servo de Deus, diante do próprio Deus, o inimigo não quer nem ficar perto. Assim sendo, a nossa busca não deve ser para vencer o inimigo, deve ser unicamente para estar perto de Deus, que aí automaticamente o inimigo vai sair correndo. Aqui a gente vê que Jesus chegou, os demônios saíram, mas o que me chama a atenção é a oportunidade perdida pelos cidadãos daquela cidade. O primeiro detalhe que a gente vê no verso 28 é que ele chegou na terra dos gadarenos. Essa terra era uma terra habitada por judeus, era uma terra habitada por servos de Deus. Só que curioso, na terra de judeus, o que estava sendo criado ali? Que animal? Porcos. Eles estavam criando porcos. Gente, para o judeu, e na lei você pode ver, e até os dias de hoje é assim, até mesmo entrar em contato, tocar em um porco, é algo que deixa ele impuro. A Bíblia condena isso. A Bíblia diz que o porco não é um animal que nós devemos comer, ela fala isso lá em Levítico.
mas nem mesmo comer, eles não podiam chegar perto, não podiam tocar. E aqui mostra um pouco da rebeldia desse povo, um povo que se dizia judeu, um povo que se dizia filhos de Abraão, filhos de Deus, mas que quando Jesus chegou na terra deles, ele já viu que eles estavam já para o outro lado. Estavam criando porcos. Aqui já mostra um pouquinho da rebeldia deles. E os demônios vão para aqueles porcos, e os porqueiros, os donos daqueles porcos, vão para a cidade correndo, fogem de Jesus, chegam lá e falam, tem um homem que fez isso, isso e isso. E aí o verso 34, a cidade toda saiu a encontrar-se com Jesus. Aqui parece uma postura de fé, né? Imagina, Jesus está lá e a cidade inteira, imagina, um homem está em tal lugar, em tal bairro, e a cidade inteira foi para lá. Imagina a oportunidade que essa cidade teria, a oportunidade de cura. Imagina quantas pessoas estavam necessitando de cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. Imagina o que Jesus não poderia ter feito naquele dia, naquele lugar, naquela cidade. A cidade toda foi até Jesus, só que, infelizmente, o verso termina dizendo, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Olha onde a falta de fé pode levar. Olha a oportunidade que eles perderam, a oportunidade de cura que os moradores dessa cidade perderam. Simplesmente porque não tinham fé. Tinham abandonado os preceitos de Deus. E aí, quando o próprio Deus apareceu para eles, eles não perceberam. E não permitiram que Deus agisse na vida deles. Eu fico imaginando a angústia de Jesus ali, né? Jesus querendo curar, Jesus vendo eles necessitados, Jesus vendo eles precisando, só que não querendo recebê-lo. Muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Eu acho que Jesus fica muito angustiado comigo e com você também. Porque quando a gente está em dificuldades, está no limite da nossa vida, Ele fica ali esperando a gente buscá-lo para Ele derramar bênção sobre nós. E interessante que Deus ele não precisa que a gente peça para Ele agir, mas Deus, a dinâmica da fé, ela funciona para que nós cresçamos espiritualmente, porque imagina, se você não tem fé e Deus te abençoa, se você não tem fé em Deus e a bênção vem para você, será que isso vai te levar para perto de Deus ou para longe dele? Para longe. Porque se a sua fé não está centrada em Deus e você recebe uma bênção, você vai achar que aquela fé veio de você mesmo, veio de qualquer outro lugar, menos de Deus. E aí, ao invés de te aproximar dele, vai te distanciar cada vez mais. Por isso que eu digo que o único limitador do agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Muitas vezes Deus não abençoa você e Deus não me abençoa, porque nós não estamos ligados a Ele. E bênçãos que seriam uma bênção para nós, e Deus talvez esteja disposto a derramar sobre nós, não são derramadas, porque nós não estamos ligados a Ele. E se nós recebêssemos essas bênçãos, elas seriam uma maldição para nós, porque nos afastariam de Deus. Até o fato de não receber bênção quando estamos longe de Deus é uma bênção. E eu fico imaginando a angústia de Jesus naquele momento e conosco também. Quando nós, em situações de necessidade, procuramos tantos remédios paliativos, tantos automedicamentos, nos esquecemos do verdadeiro automedicamento que só Jesus pode nos conceder. Será que você tem tido uma atitude como a dos moradores daquela cidade? Será que talvez você não está andando nos preceitos de Deus, seguindo o que Deus pediu, andando nos caminhos dele, sabe? E isso está impossibilitando você de ter fé e impossibilitando que Deus haja na sua vida? Por favor, em nome de Jesus, deixe de lado qualquer pecado, qualquer transgressão, qualquer falta de fé, para que você, como os moradores dessa cidade, não perca a oportunidade de cura, de transformação e de bênção que Deus dá quando Ele entra na sua cidade, quando Ele entra na sua vida, quando Ele entra na sua família. Essa foi a terceira cura de Jesus, a cura de endemoniados e a não cura de centenas de pessoas e até milhares que moravam naquela cidade. Aí nós chegamos na quarta história, que está no capítulo 9, logo na sequência desse texto, que é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Essa história é interessante também. Ela vai do verso 1 ao verso 8, eu quero ler com você. Mateus capítulo 9, verso 1 ao verso 8. E eu leio assim. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse, por que cogitais mal no vosso coração?
Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Gente, essa história é demais. Essa história me marca muito. Jesus chegando num local, e aqui a gente vê novamente a presença dessa palavrinha fé, quando ele atravessou, verso 2, trouxeram um paralítico, e o paralítico não podia chegar perto dele, ele foi trazido por outras pessoas, e diz, vendo-lhes a fé. Olha que legal. Vendo-lhes a fé. O curioso nesse verso, que chama a atenção também, é que ele está no plural, o vendo-lhes, não está dizendo Jesus vendo a fé do paralítico. Sabe de quem foi a fé que Jesus viu aqui? Das pessoas que levaram o paralítico. Com certeza o paralítico também teve fé a ponto de se permitir ser levado. Mas olha que interessante. Aqui mostra que os seres humanos, eles também podem contribuir na cura, no agir de Deus. A gente também pode ajudar os nossos amigos que sofrem, mesmo quando a gente está limitado, mesmo quando é colocado sobre você um problema, falam, olha, eu estou com essa dificuldade, com essa situação, problemas gigantes que você não tem a possibilidade de resolver. Você talvez não tenha o poder para curar uma doença, para curar às vezes uma dificuldade emocional, ou às vezes uma situação que um amigo abre para você. Eu me sinto assim diversas vezes. Como pastor, a gente aconselha, a gente ouve situações, histórias, e tem momentos que, como pastor, a gente se sente de mãos atadas. Situações tão complexas, tão, profundas, e as pessoas nos procuram e esperam uma solução, e a gente compartilha dizendo, olha, sinceramente não enxergo solução. Mas graças a Deus que não depende da minha solução, depende da solução de Deus, e Ele pode curar. Só que esse verso, ele mostra o poder da comunidade, o poder que nós temos de ser instrumento de Deus para levar outras pessoas a Ele. O poder que você tem de, quando ser colocado diante de você uma situação complexa, você não pode curar, você não pode talvez resolver aquela situação, você não pode falar para o paralítico, levanta e anda, mas você pode colocar ele numa maca e levar até Jesus Cristo. Porque Jesus, vendo a sua fé, vai curar o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus falou ao paralítico, estão perdoados os teus pecados. Outro elemento que essa cura mostra é que Jesus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Muito mais. Às vezes as nossas orações, a gente pede por uma coisa, mas Deus sabe o que a gente está pedindo. Isso acontece muito com a gente no dia a dia. Às vezes a pessoa chega e fala, eu queria isso, e aí ela começa a dar uma volta na história, mas a gente percebe que ela não quer o que ela está pedindo. Na verdade, ela quer num ponto que ela não tem coragem de chegar. E eu vejo que com Deus é a mesma coisa, a gente ora e graças a Deus, porque nós temos o Espírito Santo, que Ele muda a nossa oração, sabe? Ele transforma a nossa oração, Ele entra onde as nossas palavras não conseguem entrar, e a Bíblia diz que Ele leva a nossa oração a Deus. E aqui a gente vê um exemplo de como o nosso Deus nos conhece. O paralítico chegou lá, aparentemente, aos olhos humanos, talvez até o olho do paralítico mesmo, ele precisava ser curado. Precisava levantar e andar. E aí Jesus olha e fala, olha, perdoados estão os seus pecados. Como assim? Quantas vezes acontece na minha e na sua vida, a gente ora e fala, Deus, eu quero A, eu estou precisando de A, eu preciso disso. E Deus vai e manda B. E aí a gente recebe e fala, olha Deus, não foi bem isso aqui, eu acho que o endereço está errado, talvez foi para o meu vizinho aqui, o correio errou a entrega, não era isso que eu estava precisando. Só que aí passa o tempo, você vê e você percebe que era do B que você estava precisando. Você nem sabia disso, mas Deus já sabia. Sabe, meu irmão, muitos de nós talvez tenhamos doenças, dificuldades, situações, adversidades que nós nem conhecemos. Pela nossa limitação mental, emocional, espiritual, a gente não consegue perceber tudo que está envolvido. Mas nós temos um Deus que percebe. Nós temos um Deus que olha além. E que se nós permitir, com fé, Ele vai entrar lá dentro e vai curar e conceder não apenas aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente precisa. Esse verso e essa história nos mostram isso. Nos mostram, como eu disse, o poder da comunidade. O poder de pessoas com fé, levando outros a Deus. Aqui mostra o poder da oração intercessória também. Quando você ora por outras pessoas, você está fazendo como esses amigos do paralítico, levando o paralítico até Deus.
e assim habilitando a agir na vida daquele homem, muitas vezes não pela fé dele, mas pela sua fé. E uma última lição desse texto é o que acontece depois. É interessante que no verso 5, no verso 3, Jesus percebe que alguns escribas estavam pensando, e comentando. Ele está blasfemando, quem é ele para fazer isso? Verso 4, Jesus, conhecendo o pensamento, já olhou para eles e falou: por que vocês estão cogitando mal no seu coração? E aí Jesus mostra o poder que ele tem. Ele fala: o que é mais fácil dizer? Perdoados são pecados ou levante e ande? E depois de perdoar os pecados, ele fala: olha, pega a tua cama, pega teu colchonete, esvazia seu colchão de ar e vai andando. Pode seguir, você está curado. Mais uma história de fé. Quero concluir com uma última história de fé. E essa não está no livro de Mateus, está lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 5. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, verso 5, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Sabe, gente, a última cura que eu quero citar essa noite é a sua cura, é a minha cura. Qual é a sua necessidade? Qual é a situação que você enfrenta que foge do seu conhecimento, que foge talvez da sua possibilidade de resolver? Graças a esse verso e graças ao que foi feito na cruz, Jesus Cristo possibilitou a cura de todos os seres humanos. Não apenas uma cura limitada, não apenas a gente receber aquilo que a gente quer, que a gente acha que é o melhor, aquele pensamento mesquinho que a gente tem. Não é sobre isso. É sobre uma cura muito mais profunda do que você pode imaginar. Jesus, e através desse texto, ele mostra que ele curou o maior de todos os problemas, o maior de todas as doenças que nós poderíamos ter, que é a doença do pecado. Jesus pode nos curar de um problema, uma paralisia, uma doença, um pensamento, só que ainda assim a gente teria esse problema do pecado. Jesus pode responder todas as suas orações, te dar tudo que você pede, tudo que você acha que precisa, só que ainda assim, o maior problema, a maior doença, é esse vírus chamado pecado, que todos nós já nascemos infectados com essa maldição, ele ainda estaria lá. E aí a resolução de Jesus e a resposta, a cura dele, seria apenas algo paliativo. Seria como tomar um Dorflex para resolver um problema, sei lá, de pedra nos rins, ou uma situação muito mais complexa. No primeiro momento poderia resolver, tudo ok, tudo bem, mas depois não resolve. Só que o nosso Deus foi além. Jesus Cristo foi além. Ele não apenas ficou nos dando Dorflex, nos dando paliativos, nos dando remedinhos, nos curando das situações que a gente sofre, que sofre mesmo, mas que comparadas à eternidade, sabe, viram fichinha. Ele nos curou da maior de todas as doenças, que é o pecado. Ele nos deu a chance da salvação, a chance da eternidade, isso está à nossa disposição. E se o nosso Deus curou a maior de todas as doenças, se o nosso Deus foi capaz de, morrendo na cruz, nos dar a chance da vida eterna vencendo a morte, sem dúvida Ele pode cuidar de qualquer problema e de qualquer situação. E eu não quero dizer para você, prometer para você que Ele vai conceder a cura que você pede da maneira que você pede. Quem sou eu para dizer isso? Mas uma coisa eu sei. Se você tiver essas duas palavrinhas que nós vimos em todos os textos, fé. Se você tiver fé e se você permitir que Deus trabalhe na sua vida, eu te garanto que a cura virá na tua vida e na tua casa. Não posso te garantir que ela virá do jeito que você quer, mas eu garanto que ela vai vir do jeito que você precisa. E ela vai trazer não apenas uma solução paliativa, mas uma solução definitiva. Visando não apenas os 60, 70, 80 anos que a gente tem aqui na Terra, mas visando a eternidade, que é a perspectiva pela qual Deus trabalha. Deus não olha só para isso aqui. Ele também se preocupa com o nosso dia a dia, mas Deus está muito mais preocupado com a nossa vida eterna. Sabe, querido, se alguém entrou aqui com alguma doença, e eu sei que todos nós entramos, algum problema, alguma situação,
Esses 4 exemplos são mais que suficientes para mostrar que isso não pode tirar seu sono. Isso não precisa. Tenha fé. Confie em Deus. Permita que Deus haja na sua vida. Que a cura vai chegar na tua casa. E que o melhor será feito na tua vida. Porque quem cuida da gente não são os médicos, não são os farmacêuticos, não são psicólogos ou as pessoas que nos ajudam nessa terra, mas que cuidam dos nossos problemas, mas não podem resolver o problema maior, que é o problema do pecado e da morte. O nosso doutor é Jesus Cristo, que mostrou ser mais do que poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Eu quero fazer uma oração final, tendo em mente todas essas histórias que a gente ouviu nessa noite. E pedir que Deus se manifeste na sua história, trazendo cura para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. E que a fé dele seja desenvolvida no coração de cada um de nós. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque essas histórias, esses milagres nos mostram o poder que o Senhor possui. Peço perdão, Deus, e falo aqui em nome de todas as pessoas que estão aqui, que estão em casa, pelas inúmeras vezes que a gente duvida do seu poder. Não são poucas as vezes, Deus, que a gente pede duvidando, que a gente não coloca algo diante de Ti, porque a gente acha que o Senhor talvez não vai fazer. Momentos em que a gente vai e faz com a nossa mão, que a gente põe a mão, tenta resolver, mas, Deus, quem somos nós, querido Deus? Perdão por a gente colocar o dedo no seu trabalho e atrapalhar muitas vezes o Senhor agindo na nossa vida. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está sempre à nossa disposição, mesmo nós não merecendo. Queremos, Deus, desenvolver a nossa fé. Sabemos que isso depende de nós. E queremos nos comprometer a estar mais em contato contigo, ler mais a tua palavra, ouvir mais, orar mais, estar mais em contato para que a intimidade cresça entre nós, a gente possa estar ligado a ti diariamente e assim desenvolver a nossa fé. Perdoa-nos pela nossa falta de fé e nos concede o Espírito Santo para que a fé possa crescer no nosso coração. Deus, eu sei que vários dos que aqui estão entraram por aquelas portas doentes. Não apenas pelos problemas e as adversidades em si, mas pela preocupação, talvez pelas tentativas de resolver sozinho, pela ansiedade, pelas noites sem dormir. Ah, querido Deus, em nome de Jesus, tira isso do nosso coração e dá a cada um de nós a paz e a certeza, a confiança, a fé de que o Senhor está agindo, está fazendo o melhor na vida de cada um de nós. Concede a cura, querido Deus. Não a cura que nós queremos, mas a cura que o Senhor faz e que o Senhor pode operar na vida de cada um de nós. Abrimos o nosso coração, permitindo que o Senhor haja na nossa vida. Que essa fé se desenvolva. E que assim como essas pessoas que foram abençoadas, nós também sejamos abençoados e agraciados por Ti. Obrigado por tudo. É o que nós agradecemos e pedimos também. No nome de Teu Filho, Jesus. Amém. Amém.